Graça e paz, irmãos. Essa é uma noite de festa. Essa é uma noite que Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, está presente em cada coração. Eu sou lembrado quando Deus incumbiu o grande Josué de atravessar aquele grande rio. E ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu me lembro também de outra ocasião, em que Josafá, o grande rei, ele precisava pelejar contra dois povos, os amonitas, e ele estava com medo. Entretanto, Deus mandou dizer assim: a peleja não é vossa, é de Deus. E disse ainda mais: não temeis, subi, amanhã vereis, porque Deus está convosco. Irmãos, Deus está conosco nesta noite, nesse lugar. Amém, irmãos? Glórias ao nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Um chamado à adoração nesta noite. Nós queremos entronizar a pessoa de Jesus Cristo neste lugar. Vem adorar. Vem adorar a Jesus o Senhor. Ó, vem proclamar que Ele é o teu Salvador. Sim, já chegou e está entre nós. Jesus, o Rei, chegou. Vem proclamar que Ele é o teu grande amor. Vem proclamar que Ele é o teu grande amor. Ó, vem adorá-lo de todo o seu coração. Bendito Rei, eterno Redentor, só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Dele é o domínio, dele é a vitória. Entronizado em sua igreja está. Vem adorar Jesus, o Senhor. Vem adorar Jesus, o Senhor. Vem adorar Jesus, chegou. Vem adorar ao Senhor, Ele é digno da tua adoração. Vem proclamar que Ele é o teu grande amor. Vem proclamar que Ele é o teu grande amor. Ó, vem adorá-lo de todo o seu coração. Bendito Rei, eterno Redentor, só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Dele é o domínio, dele é a vitória. Entronizado em sua igreja está. Vem adorar Jesus, o Senhor. Vem adorar Jesus, o Senhor. Vem adorar Jesus.
Vem, vem, vem adorar a Jesus. Vem, vem, vem adorar ao Senhor. Vem, vem, vem. Oh, aleluia. Vem adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, nós somos um povo que adora o Senhor com júbilos, com palmas, com dança. Vem celebrar ao Deus de glória, vem celebrar ao Deus Criador, vem celebrar ao Deus de vitória, pois o seu nome é vencedor. Vem celebrar com palmas e danças, venha louvar ao Rei Senhor. Vem celebrar com palmas e danças, venha louvar. Vem celebrar ao Deus de glória, vem celebrar ao Deus Criador, vem celebrar ao Deus de vitória, pois o seu nome é vencedor. Vem celebrar com palmas e danças, venha louvar ao Rei Senhor. Vem celebrar com palmas e danças, venha louvar ao Rei. Vem adorar! Vem adorar ao Deus de glórias e a Jesus Cristo que nos salvou. Ele mudou a nossa história, com o seu sangue nos resgatou. Vem adorar ao Deus de glórias e a Jesus Cristo que nos salvou. Ele mudou a nossa história, com o seu sangue nos resgatou. Vem celebrar ao Deus de glória, vem celebrar ao Deus Criador, vem celebrar ao Deus de vitória, pois o seu nome é vencedor. Vem celebrar com palmas e danças, venha louvar ao Rei Senhor. Vem celebrar com palmas e danças, venha louvar ao Rei. Vem adorar! Vem adorar ao Deus de glórias e a Jesus Cristo que nos salvou. Ele mudou a nossa história, com o seu sangue nos resgatou. Vem adorar ao Deus de glórias e a Jesus Cristo que nos salvou. Ele mudou a nossa história, com seu sangue nos resgatou. Vem adorar, vem celebrar, vem adorar, vem celebrar. Oh, aleluia! Vem celebrar ao Senhor. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Nós somos uma nação santa, a raça eleita, o povo adquirido por Deus, a fim de anunciarmos o Evangelho. Você é sacerdote do Senhor. O Espírito de Deus, Ele nos abençoou e nos ungiu para anunciar esse Evangelho. Espírito de Deus,
nos abençoou e nos ungiu para anunciar as grandezas do Senhor. O Espírito de Deus sopra sobre nós, nos deu poder para declarar as vitórias do Senhor e para anunciar o ano aceitável, para declarar que Jesus Cristo já nos libertou, para sermos nação santa, raça eleita, povo do Senhor. Nação santa, raça eleita, povo do Senhor. A fim de anunciarmos, as grandezas que Deus fez por nós. Para sermos nação santa, raça eleita, povo do Senhor. Nação santa, raça eleita, povo do Senhor. A fim de anunciarmos, as grandezas que Deus fez por nós. Aleluia! Nós somos povo escolhido de Deus. Nós vamos declarar mais uma vez. O Espírito de Deus nos abençoou e nos ungiu para anunciar as grandezas do Senhor. O Espírito de Deus sopra sobre nós, nos deu poder para declarar as vitórias do Senhor. E para anunciar o ano aceitável. Para anunciar o ano aceitável. Para declarar que Jesus Cristo já nos libertou. Para sermos nação santa, raça eleita, povo do Senhor. Nação santa, raça eleita, povo do Senhor. A fim de anunciarmos as grandezas que Deus fez por nós. Para sermos nação santa, raça eleita, povo do Senhor. Nação santa, raça eleita, povo do Senhor. A fim de anunciarmos as grandezas que Deus fez por nós. Nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E se você faz parte deste povo, você vai dar agora um brado de vitória. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh! Pai, o teu povo se encontra aqui, Deus, nessa noite, Pai, clamando pelo teu nome, Senhor, declarando o teu senhorio, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, Senhor, nós declaramos que nós Oh, glórias a Deus! Começamos com louvor, começamos com adoração. Muito importante começar assim, gente. Graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo nosso Senhor. Boa tarde, bem-vindos à nossa resenha, começando diferente, né? A gente dando a começar aqui de forma diferente, eu testando aqui meus microfones, para o podcast dos Adolas, né? O podcast dos Adolas ou os Adolas Podcast. E a gente está aqui louvando a Deus, colocando esse tempo de adoração, foi o que Deus nos deu para que a gente tenha momentos de adoração. Sobrou tempo, adoração. Estou aqui terminando a adoração. Ok? Deixa eu dar uma melhorada nessa câmera aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso.
Vamos ver aqui se imagem e som estão bons para vocês. Imagem e som estão bons para vocês aí, gente? Tá captando bem? O microfonezinho aqui tá quebrando um galho. Não é igual o outro é poderosão de estúdio, mas eu acho que esse aqui também quebra um galho legal. Sim ou não? Graças a Deus. Poxa, eu gostaria de colocar tantos louvores aqui, mas não posso, senão a transmissão cai, tá? Não dizer, pô, pastor é esperto, tá botando os louvores dele aí ó, só para divulgar. Não, é que os meus são meus, né? Então, não tenho pagar direito autoral. Mas se eu colocar vários louvores aqui de outras pessoas, infelizmente eu vou acabar pagando direitos autorais e aí eles podem até bloquear o nosso canal, a transmissão, o canal não, mas podem bloquear a transmissão por entenderem que a gente está utilizando de recurso de terceiros. Então, para evitar esse problema, eu coloco aquilo que é meu, né? A gente vai colocando aqui os louvores, até para que alguns conheçam, talvez as pessoas não saibam. Eu tenho 3 CDs gravados, 3 trabalhos prontos nos anos desde 2004 a 2010. Depois de 2010, aí eu parei, foi o tempo de parar, foi um tempo muito bom esses anos viajando o Brasil afora, com banda, ministrando em muitas igrejas por todo o Brasil, experiências maravilhosas que a gente teve. Deus abençoe a você, bem-vindo aí, Neiva Ledesma, Isabela Macedo, Ruth Vieira, Elane Rodrigues, Natan de Souza, Lori Paz, Giovana Alessandra, Danilo Pereira, Cíntia Fonseca, Eliana Apolinário, Elisângela Dias, Cristina de Oliveira, Ruth Vieira, Célia Lima, Joana Gomes, olha aí, gente, Deus abençoe a Mônica Fernandes, Elisângela, Maria Inácia, Deus abençoe a Ana Cruz, Glicilene, é isso mesmo, é Glicilene. Às vezes eu paro para ler que tem uns nomes que a gente tem que segurar. Elisângela Dias, Oswaldina, Elaine Forte. É isso, Elaine Forte é Forti? Tá aqui, Elaine Forte, então é porque tem TI, né? Amanda Carvalho, Renaelze Oliveira, Dorinha, Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Mônica Fernandes, Adriana Alves, Mari Carvalho. Deus abençoe Antônio Rodrigues, Aleph Zero. Deus abençoe Marcele Caçula, Suelen, Marta Monteiro, Luciano Rodrigues, Patrícia Irene, Elaine, já falei, Célio Roberto, Júlio César, os varões aí, Cícera Silva, Marta Mendes, Luciano Rodrigues também já falei. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, gente? Vamos chegando, deixando o like, nos ajudando, é importante que você nos ajude. Tatiane Lira Freire, opa, Deus te abençoe, Tati. Osanita, Vânia, Marta Monteiro, Silvana Borges, Deus abençoe Patrícia Cardoso. Gente, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. É bênção. Vai por mim. Você será muito abençoado se inscrevendo no nosso canal. Você será tremendamente edificado estando aqui conosco na TV Palavra Viva, na resenha, no Adoração e Adoradores, que foi ontem, buscando sempre de Deus. A gente está aqui sempre para cooperar, né? A gente está sempre aqui para cooperar com cada um de vocês naquilo que Deus tem para nós. Você também pode se inscrever lá no JM News, em todo dia tem notícias boas. Opa, imagem que tá bom. Todo dia tem notícias aqui importantes para você, a gente está sempre se mantendo. Obrigado pelos 1000 inscritos, o canal tem 6 dias que tem o canal, né? Vai fazer uma semana, já chegamos a 1020 inscritos. Eu agradeço a vocês pela confiança. Não sou jornalista, o que a gente trabalha aqui é com informação, repercutindo a notícia e, é claro, fazendo uma análise séria de tudo que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Então, a ideia é dar ao povo evangélico, ao povo conservador, uma visão de notícia diferente. A gente só tem hoje a Jovem Pan, verdadeiramente, que nos ajuda nesse sentido. De resto, só Jesus na causa. Amados, rapidamente aqui vamos falar um pouquinho da nossa agenda. O ruim de você trabalhar com microfone unidirecional é que ele é bom para podcast ou para aula, mas para mim, que estou nesse modelo rádio, né, que isso aqui é um modelo rádio, é um modelo totalmente... É um modelo totalmente muito mais dinâmico, né? Um modelo rádio. A gente mexe em vários, eu tenho 6 equipamentos aqui para mexer, mais 2 câmeras, mais as lâmpadas. Eu sou um polvo, né? Se eu não fosse crente, dizer que eu sou hindu, um Munganesh. Deus me livre, prefiro ficar sem braço no reino de Deus, com todo respeito ao povo da Índia. Mas olha, nós estamos aqui agradecendo a Deus e vamos rapidamente divulgar tudo que temos divulgado na nossa agenda, porque depois pastor, não sabia. Você está aprendendo esses dias todos aqui? Você está achando interessantes as informações? Você imagina num seminário, 3 dias comigo, imagine num seminário de intercessão profética falando de
falando do tabernáculo divino, falando sobre o tribunal de Deus, falando sobre intercessão, falando sobre defesa, falando sobre provocar o reino, provocar Gente, como é interessante você entender que há artifícios, há questões no mundo espiritual que é literalmente como as leis aqui da terra, se você não sabe, tá? Se você não sabe. Então, vamos falar sobre guerra nos ares, como trabalhar, como enfrentar, como você fazer parte dessas guerras nos ares com qualidade, com capacidade, com conhecimento. Que não adianta querer guerrear com o diabo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, as armas da nossa milícia não são carnais. Tomar muito cuidado para entrar em batalha. Por isso que tem muita gente que entra em batalha espiritual, acaba arrebentado, depois diz que corre, ai, poxa, se eu participaria do podcast Flow. Olha, depende da abordagem, né? A gente tem que eu tomo muito cuidado com a minha imagem, né? Eu tomo muito cuidado com a minha imagem, que a gente custa construir uma imagem. Eu sou isso aqui todos os dias, quem me conhece tem melhorado. Segundo alguns, meus coices estão menores, minha potência também ficando mais velho, a gente tá preferindo ter paz do que ter razão. Antigamente não, no início do canal era patada para tudo quanto é lugar, porque aparecia muita gente também ruim aqui para falar besteira. Eu não tenho muita paciência com certas coisas. Então, mas, depende, né, se for para mexer com a imagem da gente de forma negativa, eu prefiro não dar entrevista, eu prefiro não participar de programas, que é queimação de filme, né, sabe, aí é complicado. Mas a gente vai, tem muitos lugares que a gente já foi lugares bons, foram lugares ruins, depende da situação. Gente, atenção pessoal de Santa Catarina. Cadê? Isso aí. Olha aí, gente, estaremos a 18, 19, semana que vem, às 9 horas da manhã, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, Saco dos Limões, Rua Valdemar Vieira, no 613, gente. Estaremos lá no Seminário Estadual de Batalha Espiritual. Grande honra, pastor Paulo Ricardo e demais reverendos que estarão lá. Conto com você, se você é aí da região, olha aí, pessoal de Santa Catarina, região, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu não conheço o bairro Saco dos Limões, mas quem é da área, os nativos conhecem bem. Liguem para o 48, que é o DDD 998353854. Faça sua inscrição, apenas R$ 80. Gente, hoje em dia dinheiro não está valendo. Desculpa, com todo respeito, dinheiro não está valendo nada. Gasolina R$ 8, bujão de gás a 120. Você vai fazer compra R$ 100. Imagina você paga R$ 80. Às vezes o crente ele perde por ser muquirana. Quanto é que vai ser? Aí R$ 100. Nossa, tá caro você ir pro McDonald's, meu. Tá caro, tá caro, tá caro. Deve ser um japonês, um coreano, com toda a brincadeira, eu sei que tá caro. Mas eu me lembro que numa campanha eleitoral que eu trabalhei aqui nos anos 90, e o tesoureiro do candidato só falava que tá caro. Eu falei, vem cá, você é de origem japonesa, chinesa, coreana? Ele, por quê? Cara, você só sabe falar que tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Eu falei, pô, meu irmão, para com esse negócio de tá caro, tá em campanha eleitoral, rapaz, gasta aí. Porque no meu caso era trabalhava com a produção de vídeo e foto e tudo, ele achava que tava caro. Tu não entende do meu serviço, o que tu quer dizer aqui? Pra lá, rapaz. Mas então, gente, vamos lá, vamos pra gente fechar logo essa. Opa, começou ontem. Olha aí, gente, quem participou ontem da primeira aula de Libertadores das Novas Gerações, gostaram da abertura? Gente, a gente só abriu o entendimento ontem. Ontem foi só uma abertura de entendimento. Como nós vamos libertar olha, tem mais 3 aulas poderosas aí que vamos falar de metaverso, de estruturas cerebrais. Nós vamos falar de muitas coisas importantíssimas que valem a pena e que fazem parte desse tempo novo de libertação, né? Reconhecer esquizofrenia, transtorno de ansiedade. Cuidado, não achar que a pessoa está manifestando demônio, que ela está no transtorno agudo de ansiedade. Cuidado, tem crente que tem que ter discernimento e conhecimento. Preste atenção, tá bom? Então tá aí, ó. Você pode pedir informações no 21 99 falar com a Josiane, ela vai te atender de forma maravilhosa, como sempre, tá bom? Então, olha, o pessoal que está participando viu que foi bom, graças a Deus, que bom. Tem mais, a gente só começou, tem muito mais, está vindo por aí. Vamos lá, que mais aqui eu tenho para liberar? Olha, gente, sábado agora nós temos palestra para os homens lá na igreja, homens de valor. Vamos falar sobre santidade, vamos falar de compromisso com Deus. Teremos um tempo de debate. Olha aí, o Marada aqui do Rio de Janeiro, Rua Iranduba 174, Rio de Janeiro. Venha lá, venha ficar comigo lá, tomar um café. Comigo, com os nossos líderes lá, o Celso, o Denner e o Thiago.
Esses que tem ali, tem um endereço, tem um telefone deles, para você participar comigo ali, participar conosco desse tempo com homens, né? Só homens ali, o Clube do Bolinha, mas é o Clube do Bolinha de Deus. A intenção nossa é trazer aos homens de Deus um entendimento melhor e maior de uma série de coisas que são importantes para homens. Homens de valor, né? A intenção nossa é fazer com que homens entendam o seu valor diante de Deus, que Deus está esperando do gênero masculino, como provedor, como cabeça, como protetor, como marido, como pai, como filho, como obreiro, como amigo, como não machão, não existe machão no reino de Deus, né? Mas como aquele que Deus colocou por cabeça para ser protetor, para gerar amor, carinho, compreensão aos seus familiares, à sua esposa, e no seu casamento ser verdadeiramente uma referência. Por isso que nós temos esse projeto na nossa igreja, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente passar. Vamos lá, passamos então, vamos direto para nossa. Ah, não, vamos não. Tem uns aniversariantes, inclusive hoje tem um aniversariante especial como ontem. Ontem foi aniversário da Ziane. Você que não deu parabéns, dê parabéns para a Josiane, tá em tempo. Até 24 horas depois a gente pode dar aniversário, parabéns para todo mundo, amém? Mas hoje faz aniversário minha outra irmã. Ô, Jesus, hoje é aniversário da minha irmãzinha, a Nininha. Opa, Aninha, beijo, minha maninha, beijo a você, beijo a meus sobrinhos aí em Curitiba. Tá frio aí, deve estar, né? Sempre faz frio em Curitiba. Deus abençoe minha irmã, mais um aninho de vida, minha irmã mais nova, né? Tá cinquentando, hein? Eita, Jesus. Eu detonando aqui, essas mulheres tudo cinquentando, aleluia. Posso falar? Passei de 50, então. Deus abençoe. Minha irmã, ela tem 50 com carinho de 35, rapaz. Ela é esperta, ela esconde idade pra caramba, pequenininha, magrinha. Aí ninguém diz que ela tem 5.0. Diferente de mim, os cabelos tudo branco, né? Com essa cara de velho, cansado, cheio de ruga. Só Jesus tem misericórdia. Mas beijão, Ninha, te amamos, tá? Eu te amo, minha irmã. Um beijão pra você, um beijão pros seus filhos, Dudu, Juju. Deus abençoe Marcão, meu cunhado, doutor Marcos, né? Deus abençoe vocês. Aqui no canal, a Cláudia Souza e a Ana Maria Castilhos também fazendo aniversário. E é Eliana Apolinária. Olha, 3 aniversários aqui no canal, gente. Cláudia Souza, tá aí? Cláudia Souza. A Cláudia Souza está fazendo aniversário. A Ana Maria Castilhos e a Eliana Apolinária. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe tremendamente, gente. Que haja paz, alegria, que haja no coração de vocês em todo tempo a presença de Deus, a unção, a provisão, né? Saúde, que é o mais importante para esse tempo tão complicado. Eu agradeço a Deus. Temos um áudio aqui, vamos ver, vamos ouvir esse áudio aqui. Deixa eu abrir o outro microfone, ele capta melhor. E capta muito, diga-se de passagem. Bom dia, pastor José Maurício. Bom dia, equipe. Graça, paz e prosperidade a todos vocês. Amém. Meu nome é Gilda, eu falo aqui de Franca, interior de São Paulo. Opa! Estou passando simplesmente para agradecer tudo que o pastor José Maurício tem feito por nós, nos ensinando coisas grandiosas que jamais aprenderíamos em outros lugares. Simplesmente quero agradecer. Muito obrigada a todos. Ô, minha querida, Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui quem é Gilda, né? Bom dia, pastor José Maurício. Bom dia, equipe. Graça, paz e prosperidade a todos vocês. Meu nome é Gilda, eu falo... Ô, Gilda, Franca, cidade dos sapatos, do couro. Eu tenho vontade de ir em Franca. Se eu for em Franca, acho que eu vou entrar de sociedade com alguma loja de sapato. Meu Deus do céu, eu com sapato. Esposa com bolsa, essa coisa de gente, né, que não tem o que fazer, gente que é muito rica, que não é o nosso caso. Mas em Franca é baratinho. Olha, Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado pelo seu carinho, obrigado. E você quiser mandar áudio pra gente, pode mandar seu áudio fazendo o que a Gilda fez agora. Louvamos a Deus por vocês. Sempre é um prazer ouvir vocês, sempre é um prazer louvar a Deus pela vida de vocês, adoramos ao Senhor por vocês e agradecemos por esse carinho, tá bom? Gente, vamos para a nossa resenha. As resenhas estão pedra, hein? As resenhas estão pedra 90. Você não pode reclamar, sabia? Porque as nossas resenhas têm sido um verdadeiro curso. Se alguém acha que o pastor vai esconder leite, quem esconde leite é a vaca malvada. Eu não escondo nada não, irmão. Não sou baú para esconder nada. Não escondo nada. Olha, tem sido resenhas que Deus tem dado. Não sou eu, não. Quem decide isso aí. Detalhe, os temas, quando eu acabo um tema aqui, vou explicar para vocês o que ocorre aqui. Quando eu acabo um tema, eu assisto a resenha à noite. Eu assisto a minha própria resenha à noite. Preste atenção.
Eu assisto a minha própria resenha à noite. Aí eu vou prestando atenção no que eu falei, no que eu ensinei, faço toda uma revisão, né? Tenho os meus afazeres, apostila, livros, gravação de outros programas. Agora tenho o JM News, então tem muita coisa para fazer. Mas eu durmo às 3, 4 horas. Hoje, por questões aí de correria nossa lá e saúde também da pastora Ana, que está acometida de uma gripe aí forte, a gente dorme tarde, acaba acordando, né, um pouco mais tarde, mas dorme 4, 5 horas da manhã. Então eu vou aproveitando para assistir a resenha e vendo os comentários de vocês, né? E o que acontece? Aquilo ali vai fomentando uma próxima etapa para a gente chegar na resenha, saber o que a gente vai passar para vocês. O que é importante, não o que dá like, não o que dá visibilidade. Porque se eu fosse, vamos ser sinceros, com um tema que eu domino, eu poderia fazer aparecer aqui 600 mil pessoas, por quê? Alguns temas, quando você fala de Deus, pouca gente vem, mas quando você fala do capeta, quando fala assim, ó, Satanás, caramba, o que vem de gente para querer saber sobre o diabo é uma coisa linda de se ver. Então, poderia chegar aqui agora e botar aqui como é a cara de Satanás. Rapaz, o que aparecer de gente aqui para saber como é que é a cara de Satanás é uma coisa maravilhosa. Então, o problema é que nós, na verdade, precisamos passar o que é interessante para vocês, e não aquilo que talvez dê ou não like. Então a gente está trabalhando em cima desse cronograma de entendimento. É claro que hoje o que eu vou passar para vocês é uma parte, amanhã tem mais e sexta tem mais. E está dentro daquele princípio de mundo espiritual, autoridade. Então eu preciso primeiro fazer você entender algumas coisas importantes para que eu e você tenhamos a capacidade de trabalhar no mundo espiritual. Eu estou passando para vocês tudo que Deus tem me dado, tudo que Deus tem me ensinado ao longo de mais de 20 anos, são 23 anos nessa batida. Outra coisa, coloquei no canal José Maurício o vídeo que não consegui colocar no Instagram, não entendi, o Instagram cortou, tentei botar uma, duas, não consegui, então botei no canal José Maurício explicando lá, não vou repetir, você vai lá no canal José Maurício, veja o vídeo, curta e passe para frente. Tempos difíceis, gente, tempos difíceis. Amados, eu sei que vocês querem ajudar e eu agradeço muito a Deus pela ajuda que vocês têm dado e a gente tem precisado. Você sabe que eu não fico pedindo nada aqui, não cobro nada de vocês. Os cursos que a gente faz são cursos baratinhos, curso de 35, 40 reais, não dá nem 10 reais por aula, que são 4 aulas. Só de chegar aqui, ligar equipamento, ligar ar-condicionado. Então a gente não cobra valores, na verdade a gente cobre custos, né? E a gente tem pedido a ajuda de vocês para que a gente cresça, tem programas novos chegando, vai ter o programa das mulheres com a pastora Ana, tá prometido desde o ano passado, mas ela falou, não, pode deixar, a Carol tá terminando sua pós em São Paulo e vai voltar para o Pet Companhia. Temos o André Felipe aí com o Querubim fazendo adoração a adoradores todas as quartas-feiras às 15 horas. A gente vai lá, curte também, veja aí, o programa é muito legal, o programa é muito divertido, muito para cima. Adoração a adoradores com o André Felipe, com o Querubim, as equipes, né? Tem o Tico e Teco ali, o Faísca e Fumaça, tem Demetrios, tem Elisângela, uma equipe toda trabalhando para dar a vocês aí uma programação muito legal. O pessoal se empenha muito, então ajude, gente. Vai lá, dê like, assina a notificação do canal para você receber também o programa, tá bom? E nós sempre pedimos a você que nos ajude, de forma voluntária, tá, gente? Você não se sinta obrigado, constrangido, eu vou fazer porque eu tô sem graça. Não, se você quiser ser parceiro, seja parceiro, com R$ 4,99 ou R$ 4,90, não sei agora o valor, você é parceiro todo mês, tá bom? Além disso, tem as contas ali embaixo, mas faça o que Deus colocar no seu coração, não se sinta constrangido, não vou me inscrever nesse canal, senão vou me sentir compelido, não vai se sinta compelido a nada, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, vamos para a nossa resenha, enxergando o oculto e o escondido. Não é o olho que tudo vê, tá, gente? É um olho, só um olho. Eu sei que sempre vem aquela referência do olho que tudo vê, dos senhores do mundo. Não, não é isso, a intenção não é essa. Enxergando o oculto escondido, ele é bíblico. Eu quero que você entenda que essa referência ela é bíblica. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu, Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Gente, esse foi o primeiro texto, foi um dos primeiros textos bíblicos que Deus me deu quando eu comecei meu ministério de batalha espiritual. Eu orava muito, ainda oro, mas orava daquela intensidade do novo convertido, apesar de ter sido criado no Evangelho.
E eu acordava às 3 da manhã, 5, ficava de meia-noite, fazia vigília sozinho, fazia vigília com meus amigos, pastor Valentim, fazia vigília com o Walter, a gente fazia vigília um na casa do outro. Eu vinha para em 2000 estava profetizando sobre esse prédio. Você acredita que em 2000 Deus mostrou que esse prédio seria nosso? Seria uma igreja, seria um campo missionário, que aqui tinha uma escola de futebol e eu falava assim, engraçado, lá em cima eu vejo assim, escola de missões ou escola de profetas. E eu vejo um dormitório cheio de gente lá. Olha bem, isso em 2000 Deus me dava a visão de coisas que já acontecem conosco aqui há muitos anos. Então, um dos textos que Deus me deu foi esse. E eu, vou ser sincero, eu não falava com ninguém, que eu achava esse texto muito pesado para falar com os outros. Falei: "Gente, o que que significa isso?". Dar-te isto, eu estava fazendo seminário, né, dar-te os tesouros das trevas. Eu tentei estudar no hebraico para compreender, a versão era essa mesmo, e eu falava assim: "Jesus, que coisa é essa, né?". Outro texto que Deus me dava em Isaías: "Diz o Senhor ao norte de, ao sul não retenhas". E eu pensava assim: "Pô, mas esses textos são para Israel, não é um texto para mim", né. Eu como estudante naquela época, eu procurava entender o contexto, né, do texto, com a hermenêutica, tudo direitinho. Não, eu falei: "Isso não é para mim, é para Israel, dar-te os tesouros ocultos". Mas, entenda, a Bíblia ela é logos e ela é rema. Logos, quando eu estou fazendo o entendimento logos, ela realmente é para Israel. Eu estou falando para Israel, esse texto, mas quando é rema, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 21, verso 22, né, isso é Apocalipse, até o final, todo o texto de Deus, quero que você entenda isso, 22, 21. Todo o texto de Deus é 22, 21. Todo o texto vai falar com você de uma forma direta e indireta. Eu quero que você entenda, que neste tempo, quando Deus fala contigo, aí não importa se é Velho ou Antigo Testamento, não importa se o texto é profético, se ele é para Israel, não. Se ele é rema, vai falar com você na sua necessidade para aquele momento, naquela hora. E eu tentando compreender esse texto de uma forma emblemática. Guardei para mim, perdão, guardei para mim. E chegou em Belém do Pará, uma das primeiras vezes que eu cheguei lá em Belém, em Quaraci, e me encontrei com um missionário que virou para mim e falou assim: "Pastor, que ajeitando do povo de Belém, um abraço, saudade do povo de Quaraci, de Belém, povo muito gostoso, povo abençoado. Um abraço a todos os irmãos aí de Ananindeua, Sacramento, Belém mesmo, né, dos bairros ali". E ele falou: "Meu pastor, quero lhe dizer uma coisa, Deus manda lhe dar Isaías 45:3". Aí na hora eu não lembrei da referência de Isaías 45:3, mas quando eu abri, eu falei: "Uau!", quase chorei. Falei: "Agora eu entendi". Quando ele disse isso para mim de uma forma simples, ele falou de uma forma simples, de uma forma assim: "Meu pastor, Deus mandou lhe dar Isaías 45:3, homem, é mistério seu com Deus". Falei: "Eita glória, agora sim". E aí eu entendi e comecei a trabalhar em cima disso, e comecei a procurar entender esse texto. E quanto mais eu procurava, ele "dá-te-ei tesouros das trevas", essa palavra trevas me dava susto. E quando você chega na ARA, na Almeida Revista Atualizada e na Nova Almeida Atualizada, eles põem tesouros escondidos, só que no hebraico não tá tesouros escondidos, tá das escuridades, como tá na Revista Corrigida. "Dar-te-eis os tesouros nas escuridades", ou seria nas trevas mesmo. E aí quando você pega a NVI, olha o que a NVI faz, ela melhora o texto: "Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome". Maria Gouveia, Deus abençoe. Sim, vamos orar no final, tá? Creia. Olha bem, gente, esse texto: "Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome". A partir desse momento eu comecei a buscar mais interação. E eu falei: "Deus, eu preciso compreender, eu preciso entender". Aí Deus me levou para um texto de Daniel, que diz assim: "Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz". A partir daqui, eu entrei num propósito de investigar esses textos e entender qual era a conexão deles comigo, com o cristão, com a igreja, o que que isso tinha a ver comigo.
E aí isso é remontado a ir para Adão. Deus, quando fez Adão, disse: façamos o homem à imagem e semelhança, a nossa imagem e nossa semelhança. Presta atenção. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que seria o homem conforme a imagem e semelhança de Deus? Falo para vocês sempre da questão do inconsciente coletivo, né? Freud e Jung, os dois proponentes principais da terapia, da psicanálise, falam mais Freud da psiquiatria e psicologia, Freud e Jung da psicanálise, e você vai entender que existe um inconsciente coletivo não é síndrome, oh meu Deus, síndrome não, do complexo de herói, né? Temos o complexo de Cristo, o complexo de herói, o complexo da culpabilidade, vai vários. Mas o que é o complexo do herói? É aquela complexidade, é aquele sentimento que você tem de inferioridade por quem você há uma ideia de que você poderia fazer mais e não está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, entra num paradoxo mentalidade. Você diz: mas como é que eu vou fazer mais, cara? Quem não, já adulto, pensou, homens, que era o Maradona, o Pelé, o Zico? Quem não adulto não pensou, o pessoal que jogava bola, que podia ser o Ronaldinho? Quem não, a mulher adulta, se viu na pele de uma grande atriz, de uma grande, de uma grande empresária? Quem não se viu como herói um dia, mesmo adulta? Ah, quando criança é fácil a criança pensar que ela pode voar, pode bater, mas quem não, na fase adulta, parou para deitar numa cama e se viu fazendo muito mais do que se faz? Porque isso a gente fica com vergonha de falar, porque a gente diz assim: cara, se eu falar isso, vão me chamar de retardado. Se eu falar para alguém que eu sento, que eu deito e me vejo fazendo coisas de filme, cara, eu não vou nem falar, porque isso vão debochar muito da minha cara. Mas não é pouco não, vai haver um deboche daqueles assim, né, daquele deboche com vontade. Mas todos nós, gente, todos nós fazemos isso, todos nós pensamos, todos nós temos devaneios com superioridade, de força, de inteligência, de sabedoria, de tudo. É a realidade. Quando você vê um Moisés, quando você sonha, por que a gente ama o Antigo Testamento? Por que a gente prefere o Antigo Testamento? Porque, na verdade, quando a gente vê esses seres antigos, uma Esther, uma Ruth, superando, você fica assim: uau, poxa, sou eu, podia ser eu. Por isso que a gente gosta do Antigo Testamento nesse aspecto, porque é lúdico. Está em nós, num processo de DNA em dormência ou dormente, algumas informações que a gente não entende. Amanhã eu vou falar sobre isso de uma forma muito mais generalizada, mais apurada, perdão. Hoje está mais generalizado, amanhã vamos falar sobre questões, revelações ou revelações. É que eu tenho que escrever, senão eu escrevo. Uhum. São coisas que estão ocultas dentro de nós e a gente não sabe entender, sabe, por que nós precisamos tanto desses parâmetros. Por quê? Falta em nós coisas que são nossas. Sabe a sensação de que falta uma peça no teu quebra-cabeça? A sensação que você fica assim: poxa, eu tenho Jesus, fico até com medo de falar isso, porque vão pensar que Jesus não é o suficiente para mim. Eu tenho até medo de falar que está faltando alguma coisa, porque pega um crente desse, né? Vai orar, varoa. Como tá te faltando? Jesus é tudo para você. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Não é isso, querido. Não é disso que a gente está falando. É claro que Jesus é tudo em todos. É claro que Jesus está em nós. A gente não tem dúvida. Mas sabe, se você confessa para alguém que de repente você tem uma sensação, um sentimento de que está faltando algo, pô, você é um herege. Não. Mas tá! E ele começa justamente com o quê? Com base no entendimento, no conhecimento. E Daniel está respondendo a Nabucodonosor assim, ó, ele quem? Deus, o eterno, ele revela o profundo.
e o oculto, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que coisa linda! Ou seja, Deus sabe o que está oculto na nossa vida. E aí eu não vou ampliar muito hoje, porque eu tenho quinta, eu tenho. Ih, cara, hoje é quinta, só tem amanhã. Ih, lascou. Eu ia falar que eu tenho quinta, eu estou em quarta-feira. Meu tempo tá relatividade temporal, aqui a steiniana. Eu tô crente que hoje é quarta-feira, então só tenho hoje e amanhã. Mas vamos ver, a gente vai dar um jeito, nem que amanhã começa a resenha às 11 horas da manhã. Nem que a resenha vai de meio-dia e meia até 2 da tarde. Mas vamos lá, eu preciso liberar esse assunto para vocês. Então, entenda, há muitas coisas ocultas em nós, não é no diabo não, em nós, porque ficaram em trevas. Por que tem coisas ocultas a nosso respeito que está em trevas? Porque quando o homem caiu, quero que você entenda o seguinte, imagine você ter um programa como o Windows ou outro, e ele tem uma chave, você sabe que tem lá um key. Você tem que digitar uma chave, senão você está com alguma coisa pirata. Você está lá, pá, você digita, a Microsoft entende que você comprou o direito de usar o Office, Windows e outros programas. Todos os programas têm isso, você paga. Eu tenho aqui um programinha de edição chamado Filmora, eu faço minhas edições no Filmora. Eu paguei para ter o programa, né? Eu não gosto de nada pirata, então você digita a senha lá, você cria uma senha, então você tem aquele programa desbloqueado. Está no teu computador e está legal desbloqueado. Há muitas coisas em nós que estão bloqueadas. Ué, mas Cristo na cruz, olha só, 2 etapas. Vamos voltar às questões lá da autoridade, reino espiritual, mundo invisível. Você está, deixa eu continuar. Você está assistindo Enxergando o Oculto e o Escondido. Enxergando. Enxergar é mais do que ver, tá? Você vê muitas coisas, não enxerga todas. Então, enxergar é mais que ver. Então, é enxergando o oculto, para que você lembre-se que Deus falou: te darei os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Não, terceiro olho não existe para nós. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Ok? Ele revela o profundo e o escondido. Vamos primeiro colocar. Vamos colocar primeiramente o contexto de ele revela. Ele revela, Daniel está falando isso no Antigo Testamento, como um profeta que está sob o Espírito de Deus que não estava derramado sobre a carne. Mas quando você vai para 1 Coríntios 2,9, Paulo corrobora. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem que Deus tem. Então, o que Paulo está repetindo em 1 Coríntios 2,9 é justamente o que o Daniel está dizendo. Mas só que ele está falando agora para os coríntios na graça, para um grupo de cristãos gentios na graça, dizendo assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí você junta esse texto com esse contexto, e aí você vai começando a entender o seguinte: o que é o evangelho? Primeira coisa, o evangelho é a graça de Deus para salvação, para remissão e para transformação. Só que nós, enquanto graça, por isso que eu falei que a igreja não sabe ver na graça, a gente subutiliza a graça. Por que subutilizamos a graça? Porque a graça para nós, ela é símbolo de salvação, remissão de pecados. Quando a gente pensa em está consumado, a gente pensa que o está consumado é assim, ó, salvei essa turma. Jesus na cruz. Pai, está consumado. Uhul, festa no céu, consegui. Não, não, não. Está consumado tudo. A obra salvífica de Cristo, ela é muito maior do que só te levar para o céu e te tirar do inferno. A obra salvífica de Cristo Jesus, ela tem o interesse de te tirar das trevas, te levar para a luz e depois disso fazer você ser alguém diferente. Totalmente diferente do que você é. Quem me seguir jamais, jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz, para que os homens, vendo as boas obras da luz de vocês, glorifiquem o Pai que está no céu. Portanto, resplandeça a vossa luz, viu? Ó, não se põe a candeia, uma lâmpada, debaixo de um cesto. E não se esconde uma cidade edificada atrás dos montes. Olha bem o que Jesus está dizendo.
Tem coisas em vocês que vocês têm que estar escondido. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Bíblia é revelação. Rema e Logos. Eu sou totalmente. Por que o meu ministério é palavra viva? Porque a mim foi me dado, graças a Deus, em 2001, Deus falou: estou te ungindo com palavra viva. E entrou esse texto aqui, cadê? Foi esse texto aqui que mexeu comigo. Esse texto é a base minha. Eu sei de coisas que a maioria não sabe. Eu enxergo coisas que a maioria não enxerga na palavra. Mas isso foi um ministério outorgado por Deus a mim. Não sou melhor do que ninguém. Eu sempre repito isso. Não me acho inteligentinho, nem um bambambam de ninguém. Isso é graça de Deus na minha vida. Ponto final. Reconheço que é coisa de Deus. No dia que Deus retirar isso da minha vida, acabou. Eu não tenho mais. Então vamos lá. Coisas que Jesus fala são chaves, gente. Por que eu sei tudo que eu sei? Você acha que alguém me ensinou? Em qual livro você leu isso? Não, na Bíblia. O único livro que eu leio nisso é na Bíblia. Vamos entender o que Jesus está falando. Não se põe uma candeia debaixo do alqueire. Não se esconde a luz dessa candeia debaixo do alqueire. Luz aqui é a luz da alma. Vamos entender que a alma era muito poderosa nos tempos de Adão? A alma de Adão era poderosíssima, assim como a alma de Cristo é poderosíssima. Amém? Quando Adão cai, ele perde o espírito. Ele passa a ser o quê? Dicotômico, alma e corpo. Só que a sua alma perde toda aquela ligação. A alma sem o espírito, ela é uma coisa comum. É um sopro de vida comum. É um nefesh shaim. Se você tira o espírito da alma, acabou. O que faz a sua alma ser uma grande alma, uma alma iluminada, o que é iluminado é a sua alma. O corpo é refração da luz da alma. O espírito tem a luz do céu. O espírito traz a luz do céu do Pai das Luzes. A sua alma é iluminada e o corpo é refração. Você entende? O espírito é a força cósmica. A sua alma é o sol, o seu corpo é a lua. Repito, o espírito é a força cósmica de toda a luz do universo, dos versos, seja lá o que for. O sol, a alma funciona como um sol e o corpo é como refração. Por isso que o rosto de Moisés brilhou, por isso que Jesus brilhou como um todo. A refração do brilho da alma de Jesus sobre o corpo foi algo tremendo, porque ele entrou no estágio espiritual ali com Moisés e Elias no Tabor. Quando ele entrou no estágio espiritual, que ele foi na dimensão espiritual, e eles vieram à dimensão espiritual, na verdade, ficaram visíveis na dimensão espiritual, Jesus, quando sai dali, ele brilha. Moisés, quando desce o monte, o seu rosto brilha. Então, por quê? O espiritual traz o brilho, traz a luz do Pai das Luzes, a alma passa a brilhar como o sol, resplandeça a vossa luz, é na alma, não é no espírito, é na alma, e o corpo, algumas vezes, pode vir a brilhar como uma refração de lua. Vocês estão entendendo, gente? Ok, vamos lá. Por que a minha alma não brilha? Porque há muitas coisas ocultas, escondidas em mim, que eu não consigo tirar disso. Mas por que eu não consigo tirar? Porque nos falta interesse para descobrir esses tesouros que estão dentro de nós. Mas Jesus não falou que está tudo consumado? Sim, tudo consumado, mas o que você consumou? Imagine, você paga por um buffet. Vou dar um outro exemplo para vocês. Você vai lá e tem buffet. Tem 10 tipos de carne. Tem 20 tipos de salada. Alô, Tic-Teco, faz fumaça? Traz um café aqui para mim, Lucas ou João, um dos dois aí, B1 e B2. Café para mim, por favor, meu filho. Mas, é forte, tá? Tem hora que eles trazem um negócio aguado, sem açúcar, misericórdia, um chafé. Então, vamos lá, vamos pensar no buffet. Coisa de crente gosta de comer. Aí você imagina aquele buffet. Traz forte, tá, filho? Por favor. Muito obrigado. Tudo bem com você? Tudo bom com vocês? Estão gripados, não? Covid, nada disso não, né? Senão não pode vir, não. Pelo amor de Deus, traz doença pra cá, não. Aí, você vai num buffet desses aí da vida e você vê aquela carne, nosso Deus. Você tem picanha, chuleta, você tem maminha, você... Ih, meu irmão, você tem todos os tipos, alcatra, contra filé. Aí você tem... Olha os irmãos tudo babando. Vocês estão em casa, ainda vou almoçar. Aí você tem contra filé, você tem aquela churrascada, você tem aquele bife batido na chapa com aquele alho em cima. O cara... Coisa gostosa, hein? Você tem aquele feijão cheio, aquele feijão quase feijoado, sabe? Cheio de carne, cheio de linguiça, cheio de paio. E você tem aquele arroz soltinho, tem a grega, tem a piamontese. É tudo quanto é tipo de comida. Você aguenta comer tudo? Tem crente que aguenta. Parece aqueles pedreiros que vem com colher de pedreiro, com a desempenadeira. E pensa, né? Tem crente que só misericórdia, muita libertação, é glutonaria, tá? Cuidado que é obra da carne. Irmão, só que chega uma hora que você fala assim...
É a hora que você começa a pedir perdão, mas não tem perdão para você não, porque você fez premeditado, você foi maligno quando viu toda aquela comida lá. Obrigado, meu filho, Deus abençoe vocês. E aí você vai naquela vibe de brum, comer. Aí o que acontece? Você comeu, alguém fala assim: poxa, tem a sobremesa. Quando você olha para o lado, tem pavê, pudim, torta alemã, torta crocante. Ai, meu Deus, torta de maracujá com aquela massa de empada. O que acontece com você? Não dá, tô cheio, não entro. Ai, meu Deus, eu só vou passar mal. Vocês estão entendendo? É, né? Delícia, né? Tô ligado. Ou seja, você pagou para ter tanta coisa, mas como você não soube utilizar bem o seu apetite e comeu com os olhos, esqueceu que o seu corpo tem limites, o que aconteceu? Você não tem mais espaço para absorver aquele resto que você tem direito, que você pagou. Só que tem direito para consumir lá, você não pode levar. Vamos trazer a analogia agora para o mundo. Crentes? Atenção, crentes. Deixa eu ver se dá. Atenção, crentes. Atenção, crentes. Voltemos ao mundo espiritual. A glutonaria é pecado e você não entrará no reino dos céus. Segundo Ana Paula Valadão, os gordinhos não fazem jejum. Só Jesus. Vamos lá. Quem inventou o eco fui eu, viu? André, você e o que você me devem aí, tá? Esse negócio de eco é comigo, pelo amor de Deus. Eu que criei o com eco. Quer dizer, primeiro foi o do Creyson. Depois eu. Gente, preste atenção. Você tá ali, lotado de comida, e tá vendo que tem mais. Por que você fez isso? Porque você não se preparou, você não sabia, não te avisaram, ó, come pouco, ainda tem a pizza doce, ainda tinha sorvete, ainda tinha soufflé, ainda tinha petit gâteau. Ah! Tinha bolo de cenoura com caldo de chocolate. Ah, meu Deus, eu comia! Sabe o que vai acontecendo com a gente ao longo da vida? A gente acha que a gente tem o melhor de Deus. E nós não temos. E aí chega uma hora que Deus tem que revelar para nós o profundo e o oculto. E o que está em trevas. Porque agora eu quero que você pegue a chave. Pega a chave. Eu só aprendi e entendi isso aqui quando eu fui estudar psicanálise. Quando eu fui estudar psicologia, eu entendi isso aqui. Quando Jung me traz o conceito das sombras. A sombra que está na alma humana. Quando Cristo vem, ele diz: eu sou a luz do mundo. Preste atenção. Eu sou a luz. Quem me seguir jamais andará em trevas. E a gente entende, a gente é tão crente que a gente dá um passo de ser crentino. A gente é tão crente que a gente dá um passinho de ser crentino. Esse andar em trevas, primeiro, as trevas não começam lá fora. As trevas que me tomam não começam lá fora. As trevas de fora, na verdade, elas nascem em mim. Há em mim lugares que ainda não foram iluminados pela luz de Cristo. Preste atenção, há em mim e em vocês lugares que a luz de Cristo ainda não iluminou. E se é uma sombra, ela tem toda uma probabilidade de virar trevas. Toda sombra tem potencialidade para se transformar em trevas. Pense em Judas, pense em Pedro, pense em Davi, pense em Sansão, pense em Saul, pense nessa turma. Quando o Senhor fala de revelar e trazer os tesouros ocultos das trevas encobertas, não está falando das trevas de Satanás. Satanás cobre a terra com trevas que está dentro dele, que nasceu dentro dele. Entenda agora a metafísica da espiritualidade e do cristianismo. Isso é metafísica. Isso é metafísica, eu quero que vocês compreendam isso. Nenhuma treva que está fora de você nasceu fora de você, não veio de fora, nasceu de dentro, assim como toda luz que quem tem Jesus que está te rodeando, ela nasceu em você. Você é a fonte de luz e trevas. Entenda por que a Bíblia diz: uma fonte não pode jorrar água pura e água limpa. Você não pode gerar trevas e luz ao mesmo tempo. Ou você gera luz ou você gera trevas. Não, tá alto. Pra mim que tá altinho, hein, gente. Mais áudio? Pelo amor de Deus, é que está alto pra caramba.
Vocês estão compreendendo o que eu estou falando para vocês, gente? Aumenta o som aí, querida. A compreensão disso aqui, só aqui que vocês vão aprender isso, hein? Tô logo avisando. Não tenta buscar isso em outro lugar, não. Cadê meu áudio? Ah. Cadê meu áudio? Deixa eu ver aqui. Ô, gente, tá alto aqui, pelo amor de Deus. Tá baixo não. Tá altíssimo. Preste atenção. Eu quero que você pegue o conceito disso aqui. Todas as trevas que estão em você, eu vou usar a analogia da família Adams. Aquela nuvem que segue o carro da família Adams na brincadeira do desenho, aquela nuvem é deles. É deles. Eles geram aquelas trevas. A luz que resplandece a sua vida vem de Deus, mas está sendo gerada em você através do Espírito Santo. Compreensão? Então vamos compreender uma coisa aqui importante sobre isso aqui. Dar-te-ei os tesouros das trevas. Essas trevas em tesouros está dentro de você. Não é trevas de Satanás. Deus não vai no inferno porque não tem tesouro no inferno para te dar. Claro que há, ô Jéssica. Você acha que Judas foi engodado por Satanás por quê? Você acha que Pedro negou Jesus por quê? Você acha que os outros, excetuando João, correram de medo da prisão por quê? Por que Saul fez o que fez? Por que Davi fez o que fez? Por que Sansão fez o que fez? Por que Elias quis morrer? Para pensar nos grandes homens de Deus. Por que Moisés bateu na rocha? Por que Noé se embebedou até ficar nu perto do filho? Vai prestando atenção no que é o efeito sombra na vida dos homens. A Bíblia não esconde as falhas e as fragilidades do caráter e da personalidade dos homens, não. Tem trevas em vocês. Por quê, pastor? Essas trevas não é o que Satanás colocou em você. Essas trevas é onde Cristo ainda não iluminou você. E isso é que Satanás usa para aumentar o potencial das trevas em você. Vocês estão entendendo o que é a batalha espiritual dentro de nós? Vocês estão compreendendo o que é a metafísica do evangelho? Por isso que eu digo que a igreja, ela está muito longe da realidade do cristianismo. E eu respiro fundo, porque é complicado você compreender isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu abomino eu acabo fazendo, miserável é o que eu sou. Porque eu tenho trevas em mim ainda, resplandeça a vossa luz. Quanto mais, olha, o caminho daquele que aquele que ama a Deus, aquele que espera em Deus, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia, até ser sol como o meio-dia. Mas o caminho daqueles que desprezam a Deus é como a noite. Sabe, o caminho dos que desprezam a Deus é como trevas. Vamos lá. O que ocorre aqui é que eu preciso que Deus me traga o quê? O profundo escondido. Qual é o contexto de Daniel? Daniel está falando do oculto escondido de onde? De dentro de Nabucodonosor, gente. Vamos lembrar, Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor. De onde ele tirou o oculto escondido? De dentro de Nabucodonosor. De onde Deus revelou o oculto escondido que o próprio Nabucodonosor, na psicanálise, não entenderia. Por que estou sonhando isso? Por que estou fazendo isso? Vocês estão entendendo? Por que eu estou sonhando isso? E aí, a resposta de Daniel ela é correta. Deus está revelando Nabucodonosor o que está oculto dentro de você. O que está escondido de dentro de você. Compreendem? Então vamos entender agora aqui. E disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Gente, esse texto aqui para mim era complicado. E por que Jesus está fazendo isso aqui? A vocês é dado o conhecimento do mistério de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por quê? Porque a questão da percepção, falei ontem sobre isso no curso aqui de Libertadores, é uma questão de você compreender. Meu povo parece que lhe falta conhecimento. Ok? Aí Deus disse assim, olha, eu estou falando por parábolas para que eles
não consigam compreender. Porque eu não vou libertá-los se eles não estão comigo. A vocês que estão comigo, eu falo de coisas que vocês possam entender. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Gente, cada vez mais a Bíblia fica, Jesus, aberta. Em que sentido? O mistério que esteve oculto. Com a vinda de Cristo, aquilo que estava oculto na perda de Adão, até Cristo. Cristo é o restaurador da alma. Cristo é o restaurador do homem. Cristo é chamado de segundo Adão. Quem me seguir jamais andará em trevas. Vocês estão compreendendo? Trevas interiores, trevas interiores. Satanás ocupa um corpo porque aquele corpo está em trevas, está em prostituição, está em adultério, está em cachaça, está em droga, está em homossexualidade, está em jogatina, está em mentira. Então essas trevas estão internas. Satanás aproveita, seus demônios aproveitam e moram naquele lugar porque está em trevas. Agora, por isso que eu falo, os iguais se atraem, mas se você vai para a luz de Cristo, aquele lugar passa a ser iluminado como o sol que vem sobre, sabe, um vale, ilumina aquilo como se fosse meio-dia, e demônios não ficam na luz, eles não gostam de luz, então eles têm que ir embora. Só que ainda há lugares que estão ainda com sombras, e essas sombras precisam ser dissipadas por uma luz total. Então você precisa se aproximar mais da luz para que você seja mais iluminado. Quanto mais longe da luz, que é Cristo, e o seu Pai, o nosso Pai, o Pai das luzes, mais você tem sombras. Olha aqui, ó, essa aqui está iluminado, mas se eu colocar algo aqui, olha o que acontece, vai gerando uma sombra. Aparentemente, mas dá para ver, mas daqui a pouco se eu fizer isso, olha aqui, ó, essa sombra já está se transformando em trevas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar tudo aquilo que tapa e ser mais próximo da luz. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Tá óbvio, né? Pelo amor de Deus. Não, Satanás se apossou de Judas, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Já vi pregador dizendo que Judas foi possuído por Satanás. Vamos lá. A palavra diabo, diabolos, assim como a 666, a gente fala que é um sistema, não é um personagem. Quando falamos Satanás, primeiro, Satanás não possui corpo nenhum, não consegue possuir. Satanás hoje é mais um sistema do que um personagem. Não deixa de ser o anjo caído, deixando bem claro antes que alguém me carimba aí de heresia. Satanás continua sendo o anjo caído. Mas o seu sistema tornou-se maior do que o próprio ser. Então o mundo inteiro jaz no maligno. Como é que o mundo inteiro jaz no maligno? Deitado no mal. Né? Por quê? Ele criou um sistema tão amplo, tão grande, que ele por si só reina na maldade do homem. As trevas dos homens alimentam o inferno. As trevas dos homens alimentam Satanás. As trevas dos homens dão poder ao tribunal onde Satanás está. As trevas humanas enfraquecem a igreja. As trevas humanas afastam o homem de Deus. Vocês estão entendendo? As trevas humanas, elas são uma endemia espiritual contra a vida do homem. Então vamos compreender. Judas foi tomado por Satanás na sua cobiça de dinheiro, de poder. Não quer dizer que ele foi possuído, ele não foi para a sessão de descarrego. Judas, ele estava em si, só que as trevas de Judas, a razão de Judas, a razão crítica de Judas era tão grande, a inteligência de Judas era tão luciférica, a inteligência de Judas era tão da serpente, que ele caiu no mesmo engodo de Eva. Entende? Quando ele caiu em si, quando veio nele uma razoabilidade, o que eu fiz? Já era, as trevas já tinham tomado conta dele. Você entende que todos nós temos um pouco de Judas, de Pedro, de Saul, de Tomé. Olha quanta gente você está vendo na Bíblia que você pode se parecer com ele num ponto ou no outro. Você não está possuído pelo diabo. O que Cristo veio fazer, gente? Cristo veio restaurar isso. Então lá, o mistério que esteve oculto foi dado a nós, é Cristo em nós. Enquanto Cristo não vier para nós, não há como a gente entender isso. São tesouros ocultos dentro de nós, porque Cristo revela esses tesouros ocultos que estão dentro de nós. A gente está procurando tesouro fora de nós, está errado, porque os tesouros já estão em nós desde o Éden. Eles foram perdidos porque Satanás, na sua forma de ser,
embodou, engodou e tirou de nós toda a capacidade de entender que se você, isso aqui é uma ativação. Eu quero que você entenda que esse tesouro oculto é uma ativação que está dentro de nós. Se vocês me seguirem, jamais andarão em trevas. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e manifestaria a ele. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, meu Pai é agricultor. João é a chave, 14:17. Eu sou a videira, meu Pai é agricultor, toda vez que estou em mim, meu Pai livre para que demais. Sem mim nada podeis fazer. Não vos maravilheis com as obras que eu faço, porque obras como essa vocês farão. E as farão maiores ainda. Porque eu vou para o meu Pai e vou enviar o Espírito para vocês. Preste atenção nisso. Preste atenção. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus, Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Jesus está muito claro, gente, pelo amor de Deus. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A sua poderosa força que eu tenho que deixar ele agir em mim, é o livre-arbítrio. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no porvir. Pegaram aí, gente? Eu não tenho mais como esclarecer. Não, você tem um pouco de Caim, o outro tem um pouco de Adão, o outro tem um pouco de Eva, outro tem um pouco de Sansão, de Davi, o outro tem um pouco de Abirão, Datã e Corá. Cada um vai ter um pouquinho de cada um, de Arão, que o outro foi lá e forçou, ele foi lá e fez o bezerro de ouro. Cada um de nós tem um pouco de Judas, um pouco de Pedro. Gente, nós éramos imagem e semelhança de Deus. Cristo é a imagem. Olha só, João e Paulo diz que Cristo é a imagem do unigênito. Que ele era o Emanuel, Deus entre nós. Ok, gente? Vocês estão entendendo? Esse tesouro, ele não está fora, ele está dentro de nós. Tesouros ocultos. Paulo diz que somos vasos de honra. E cada um de nós tem um local que Deus vai colocar. Somos vasos para a honra, vasos cheios. Olha, Paulo diz que vamos ser quebrados como vaso de barro, mas dentro de nós há tesouros, gente, incomensuráveis, tesouros inesgotáveis, tesouros que não tem como valorizar. Você está entendendo isso? Tudo isso que nos atinge, tudo isso que nos pega, tudo isso que vem sobre nós, infelizmente, é porque nós ainda não entendemos a razão de ser cristão. Você entende por que a dificuldade do cristianismo passado? Eu não tenho, com toda a sinceridade e com todo o pessimismo que me cabe, eu não creio que o nosso cristianismo vai passar disso não, irmão. Já está nisso há 30 anos, não vai passar disso não. E qualquer um que tentar passar vai ser visto como herege, como não tem consistência teológica, porque, olhando ali no texto de Mateus, o Senhor Jesus deixa bem claro que aquilo ali... Blá, 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 vomita, pastor. Vai, vomita, teólogo, porque tá brabo. É complicado você começar a entender essa tentativa de defender o óbvio. Sabe, eles tentam defender o claro. Eles tentam criar uma analogia nova, não, mas a síntese teológica não permite que o texto seja levado para... São questões muito mais além, oculto, escondido. Mas se o nosso evangelho está encoberto, preste atenção, pessoal do evangelismo, preste atenção, pessoal do evangelismo. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Falamos ontem, serviço. Pois Deus
que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Você acha que isso é só para quem está no mundo? Você acha que esse cegar entendimento é só pessoas que estão no mundo? Esse texto de Paulo, para mim, ele é emblemático, ele é claríssimo. Olha com outros olhos, leia esse texto com outros olhos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento com distrações, distrações que nos trazem trevas. Eu tenho tanto, cara, eu tenho tanta coisa para falar para vocês que não tem como. É passar um ano aqui a gente conversando. Hoje estava falando sobre isso, sobre essa questão de a pessoa se sentir atraída pela outra. Corre, pelo amor de Deus, gente. Você tá se seduzindo por casca. Não cai nessa falha, não. Não cai nesse erro, não. Aprenda antes de cair. Você está olhando para um corpo, você está olhando para uma curva, você está olhando para um ombro, você está olhando para um músculo, está vendo para um rosto. Cuidado, seu cérebro ele é orgânico, ele é químico, ele quer reprodução. Mas entenda, ele quer prazer, mas olha, veja por trás. Casamento é uma coisa tão séria que as pessoas deveriam estudar antes de, sabe, estudar o caso um do outro antes de casar. É que a gente vai com a cara e com a coragem, mas você está se associando com outra alma. E se essa alma tem mais trevas que você, quando você se juntar com ela, as trevas dela vai passar para você. Tá seduzido por um rostinho bonito, por um corpo gostosinho? Ah, pelo amor de Deus, vai se converter, cara. Vai se converter, pelo amor de Deus. Se converta, varão. Olhando, desculpa aí, a gente aqui é claro, tá? Desculpa aí. Fica olhando bunda, fica olhando peito, olhando. Ah, para com isso, rapaz. Pelo amor de Deus, quem vê peito e bunda não vê coração, não vê alma. Ah, tomar banho, tô cansado disso aí, eu tô meio cansado disso aí. Sou santarrão, não, o cara é santo, cara. Não, é porque chega um momento de maturidade que ele fala assim: uau, isso ali é uma embalagem bonito. É uma embalagem só embalagem. Você não conhece a alma que tá ali dentro, não, amigo. Aquilo ali é só uma embalagem, rapaz. Tá maluco? Tá idiota? Tu é o quê? Tá maconhado? Cheirou o quê? Amonico? Para, rapaz. É bonito de se ver, mas é horrível de se chegar. Mete o pé, varô. Sai disso aí, chuta que é laço. Depois que você fica grávida do cara, que tu vai ver a onça que você pegou na unha. Por isso que eu falo, faço questão de ninguém ficar na minha igreja, não, irmão. Fica quem quer. Desculpa aí, tô falando que deve ter membros da minha igreja. Fica quem quer. Sabe por quê, querido? Eu tenho que saber se você é solo fértil. Se você não for solo fértil, eu vou ficar metendo enxada em pedra. Quer aprender? Quer caminhar? Quer ser independente ou dependente do espírito, independente de homens? Quer parar de idolatrar homem? Quer parar de idolatrar placa de igreja? Quer ter compromisso com o reino? Pode vir. Agora, se você quer continuidade daquela coisa, minha ovelhinha, bonitinha, cuti-cuti do pastor. O pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ela diz, ah, então eu dou vida por ovelha. Para de show, rapaz. Para de show. Ah, crescer, rapaz. Vamos ver o evangelho. Por isso que a gente tá nessa treva aí, rapaz. Isso é cura espiritual. Não tem um homem de Deus, não tem uma mulher de Deus pra fazer diferença nessa nação. Só puxar saco de presidente, só porque vamos orar agora. Eu não gosto nem de ver a oração desses reverendos. Não gosto nem de ver. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Rapaz, Deus nos tira as vendas, Deus nos traz para a luz, Deus nos resgata, Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, injetou luz em nós, mas a gente parece que gosta de voltar para as trevas. E cada vez que a gente entra nesses laços sexuais, sensuais, experiências, egoísmo, raiva, inveja, as obras da carne de Gálatas 5, vai gerando trevas. Sabe? Vai gerando trevas. Vai gerando trevas. E você não entende que você está doente, está falando de gripe, pandemia. Aí a pessoa assim, poxa, eu não sei porquê, rapaz, eu estou na igreja, o louvor, vejo irmão chorando no louvor, eu vejo outro irmão chorando no louvor e eu não consigo chorar.
Tem treva aí, irmão. Rapaz, eu tô vendo ali, a palavra foi boa, mas eu não sei o que acontece comigo. Tem trevas aí, irmão. Se liberta disso, se livra disso. Confessar a vocês uma coisa. Eu estava ouvindo aqui os CDs, no início, Deus de Milagres, e o meu primeiro CD foi muito humilde, muito. Vocês não têm noção como foi gravado na forma humilde. Aquela música Vem Adorar com chofar, o João Mário, o missionário João Mário, pastor João Mário, que está lá em Portugal hoje, e ele trouxe o seu chofar, foi muito lindo. E quando o pastor Décio começa a falar, ele falou de improviso, eu falei, pastor Décio, vamos abrir o CD? Ele, eu? Dá uma palavra aí, pastor Décio. Que Deus tocar no teu coração, vamos botar no CD. E aquele jeito do pastor Décio começando a falar de Josué, da vitória de Deus. Gente, assim, ele começou a falar, parece que a glória de Deus foi descendo. De repente todo mundo começou a sentir a presença de Deus, sabe? Mas presta atenção, passamos o dia inteiro ali dentro montando equipamento, orando, glorificando, exaltando, não deixando que nenhuma treva viesse para aquele lugar. Quando ele termina, que ele fala, né, que ele termina, eu quero que vocês sintam isso aqui. Eu não quero, não estou fazendo propaganda de nada não, queridos, por favor, tá? Diante de Deus, não estou fazendo propaganda de nada. Quando ele termina, aquele jeito dele tão baiano de falar, né, que ele termina, eu estava aqui, vou ser sério, botei enquanto estava fazendo o meu slide, eu estava aqui. Meu Deus, sai para lá, comercial, não dá um tempo, sai da minha vida. E quando eu estava aqui, esse trechinho aqui, ó. Graça e paz, irmãos. Essa é uma noite de festa. Essa é uma noite que Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, está presente em cada coração. Eu sou lembrado quando Deus incumbiu o grande Josué de atravessar aquele grande rio. E ele disse, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu me lembro também de outra ocasião, em que Josafá, o grande rei, ele precisava pelejar contra dois povos, amonitas, e ele estava com medo. Entretanto, Deus mandou dizer assim, a peleja não é vossa, é de Deus. Eu só quero que vocês entendam que se você sentar dentro de casa, sozinho, e ouvir, fechar os teus olhos, você vai ser transportado. Gente, isso aqui tem 16 anos que esse CD tem. Eu ouço ainda e me emociono. Não por memória afetiva, porque a gente sente, quando eu ouço alguns CDs do Ademar, quando eu ouço alguns CDs do Azaf, do Cirilo, do Cláudio Claro, eu me emociono, gente, porque você sente presença de Deus naquele ao vivo. Você tá entendendo? É luz emanando, e elas te atingem. A mensagem, por que a palavra de Deus é viva e eficaz? É apta para discernir as intenções, ela vai nas juntas e medulas, vai na divisão de alma e espírito. Você está compreendendo? O CD é Deus de Milagres, gente. O CD é Deus de Milagres. Está lá na playlist do canal. Esse aqui, ó. Vai chegar lá, vai ver lá, ó, Deus de Milagres. Depois vocês ouvem. Então você vai ver que a presença que estava ali foi tão grande que pessoas foram curadas. O que acontece? O que está acontecendo conosco? A gente precisa. Por que o louvor e a adoração está sendo pedida nesse momento por Deus? Por que esse é o momento que o Senhor está dizendo para a gente adorar e louvar, buscar, engrandecer o nome dele? Para dissipar todas as trevas, porque os nossos sentimentos estão maltratados, os nossos sentimentos foram afetados. E os sentimentos não tratados, eles se transformam em sombras. E sombras, com o tempo, viram trevas. Vocês estão compreendendo isso? Compreendem isso? Sentimentos, ressentimentos, aborrecimentos, percepções negativas, sombras. Com o tempo, essas sombras virarão trevas.
E essas trevas, elas trazem, os iguais se atraem. Quanto mais em trevas você vem. Por isso que tem crente vendo vulto dentro de casa, crente sentindo sendo observado, crente vendo instalar tudo. Tudo bem, tem eletrostática, tem estática, mas crente, onde o crente passa, instala tudo. O crente tendo problema, tudo quebrando, seu carro quebrando, sua caixa d'água se arrebentando, a rede elétrica toda arrebentando, acabou de comprar tudo, já chama. Presta atenção nisso, você está em trevas. Compreendem isso, gente? É tempo de você sair para a luz, evocar a luz, fazer o que Deus fez no início, venha a luz. João fala, ele era a luz dos homens, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é importante que você entenda isso. Deus quer. Amanhã nós vamos falar sobre a revelação do oculto em nós. Mas hoje você precisa já começar a entender que você precisa sair da cegueira espiritual. Você precisa voltar a enxergar o mundo de Deus. Há tesouros escondidos dentro de você, há tesouros escondidos dentro de você, há tesouros que Cristo trouxe para nós, está consumado. Nós temos que tomar cuidado, estamos andando como o povo de Deus está andando, sabe como? Atrás de um oculto escondido lá fora, mas quando não tem nada oculto escondido lá fora, tem oculto escondido em você, inclusive amanhã eu vou falar sobre DNA. Ocultos escondidos, chaves que estão ocultas escondidas no seu DNA. Que isso? Então tá bom, amanhã você vai ver sim. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Para fechar a resenha rapidamente, olha só. Satanás não lê pensamento, mas ele adivinha. Não lê, mas adivinha. E outra coisa que ele faz que é interessante, ele estuda comportamental. Ele estuda potencial. Satanás sabe quem são as pessoas que têm potencialidade para subir e potencialidade para descer. Ele forja a potencialidade de uns e tenta segurar de outros. Preste atenção. O sistema Satanás, não só o Satanás, até porque ele não é onipresente, graças ao bom Senhor, e nem lê pensamentos. Mas o sistema satânico, ele está fazendo o quê? Quebrando as potencialidades que os cristãos deveriam ter e não têm. Aí todo mundo cracudo em WhatsApp, cracudo em Telegram, cracudo em Instagram, cracudo em Netflix, cracudo em todas as plataformas. Mas ninguém é cracudo na Bíblia, até porque na Bíblia ninguém é cracudo, nem viciado. Na Bíblia nós somos esclarecidos, mas ninguém está voltando para a Bíblia, leitura de Bíblia diária. Talvez muitos de vocês só leiam Bíblia aqui comigo, porque eu taco Bíblia em tudo quanto é coisa que eu faço. Vocês estão entendendo? O que acontece conosco? Isso vai arrefecendo, isso vai apagando a nossa luz, resplandeça a nossa luz. Olha só que o WhatsApp, Facebook, Instagram, televisão. Olha que vida social. Olha o que vai fazendo com a nossa luz. Vocês estão entendendo, gente? É necessário luz, luz, Amanda. Amanda, você tem que pedir a luz de Deus. Liga essa chave, Amanda. Vira essa chave. Senhor, me ilumina com a tua luz. Demônios odeiam a luz de Deus. O que vocês precisam fazer? Resplandeça, resplandeça, resplandeça. O resplandecimento faz com que todas as trevas sejam. Nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. Quando ele veio, as trevas não puderam suportar. Vocês estão entendendo disso? Vocês precisam alimentar isso diariamente. Vocês precisam todos os dias beber. Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem que beber. Ok? É necessário que você entenda isso. Deus quer que você enxergue o que está oculto e o escondido. Satanás tem escondido isso de nós e tem feito de tudo para a gente não encontrar. Eu quero que vocês comecem a entender o que está oculto e o que está escondido. Preste atenção, isso é um cavalo de Troia. É um cavalo de Troia, está dentro de nós. Satanás jogou em nós, sabe? Vírus do sistema, vírus 666, que é o nome deles. Vírus 666, vírus satanos, vírus religiosos, vai embora, vários vírus em nós. As viroses estão em nós. Viroses que seguram a luz. Opa, não.
Aí você tem aquele momento de, oh, tô cheio de Deus, tá cheio de Deus, até a página 2, ok? Gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar sobre, eu até anotei aqui, ó, amanhã nós vamos falar justamente sobre isso, revelando o oculto e o escondido na sua alma e no seu DNA. É sério, vocês vão ver, tem sentido. Vou te dar muita Bíblia para você começar a compreender, como sempre. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão se sentindo oprimidos, que estão se sentindo, Deus, nessa hora, Senhor, presos. Eu repreendo agora toda obra satânica, toda obra diabólica, toda obra sistemática. Repreendo, ó Deus, toda doença. Venha cura agora. Abre portas agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, vem agora, Senhor, destravar as mentes, destravar, ó Deus, os espíritos que estão, ó Deus, aqui oprimidos, almas que estão, Senhor, embotadas, escurecidas em nome de Jesus. Venha resplandecer a sua luz, Senhor, sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs. Senhor, traz cura do corpo, traz cura na alma, traz, Senhor, resplandecimento pelo Espírito. Ó Pai das luzes, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vem iluminar nossas mentes, nossos corações, nossos dias. Senhor, repreendamos toda enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda opressão maligna, damos uma ordem agora. Que haja, ó Deus, agora, Pai, um arrefecimento, Pai, para trás, todo espírito contrário, todo perturbador, todo aquele que vem no sono, todo aquele que vem trazendo seu terror noturno, em nome do Senhor Jesus, vai sendo agora liberada uma palavra de vitória. Toda depressão, toda opressão, toda ansiedade generalizada, repreendemos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vai embora, saia dessa vida, saia dessa mente, saia dessa casa agora, em nome de Jesus, Pai. Todo tipo de ataque, repreendemos agora nas finanças, no casamento, Pai, nos relacionamentos, nos ministérios, em nome do Senhor Jesus, Pai. Traga paz, alegria a cada um, Pai, que está aqui agora. Obrigado pelos aniversariantes, obrigado por aqueles, ó Deus, que fizeram aniversário hoje, obrigado pela vida de cada um. É para nós muito importante a vida, Pai, de cada um dos nossos amados irmãos. Te agradecemos, te adoramos, te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Hoje à noite nós temos, eu nem sei o que tem hoje, sei que hoje tem curso. Tentando lembrar o que que é. Se é escola de guerra, eu sei que hoje tem curso. Amém. Glórias a Deus. Então nós estaremos aqui mais tarde. Ah, hoje tem sim batalha espiritual. Quintas de batalha, hein? Canal José Maurício, quintas de batalha. Tá bom? As quintas de batalha nós temos a SCOLG hoje, a escola de guerra e quintas de batalha. Tá bom? Deus abençoe vocês, graça, paz, prosperidade. Deixa o like, gente, assina a notificação, seja parceiro, nos ajude. Se você quiser e sentir no teu coração, já falamos, você printa aí a tela, deixa a sua oferta, ajuda o nosso ministério, ajuda aqui a gente manter os programas e nós agradeceremos sempre, primeiro ao Senhor Jesus pela sua vida, é claro, e depois seremos gratos a você também por estar abençoando esse ministério. Deus abençoe vocês, graça, paz, prosperidade, sejam da paz de Cristo.